programa Roteração está de volta, hoje com o vice-presidente da Casa do Aprendiz Cidadão, o ex-promotor de Justiça, Dr. Luiz Antônio Miguel Ferreira, que está falando conosco a respeito da Casa do Aprendiz Cidadão. Estava falando, Dr. Luiz, a respeito dos projetos que a Casa do Aprendiz Cidadão oferece a esses jovens e adolescentes. Por favor. Então a gente tem o carro-chefe da casa, que é o aprendizado. E é a colocação desses adolescentes aprendizes no mercado de trabalho. Aí a gente tem outros projetos. Quais projetos? Projeto de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É você pegar aquelas crianças e jovens que estão com os vínculos familiares fragilizados e tentar dar um suporte para recuperá-los. A meta é de atendimento de 100 adolescentes e vai de oficina, roda de conversa, trabalho com famílias, isso tudo com as nossas assistentes sociais e psicólogas, psicopedagogas que tem na entidade. Um outro projeto é Seguindo a Trilha. O que é o Seguindo a Trilha? São aqueles jovens que já passaram pela casa, receberam toda a capacitação, muitas vezes não se adaptaram aos empregos que foram colocados, então eles são chamados para, vamos supor, uma reciclagem, algo desse tipo, uma busca de melhores informações e etc. Nisso daí a gente tem atendido aí em torno de 35 adolescentes por mês. Tá? O projeto Novamente, que é um projeto que surgiu também quando eu estava dentro do Ministério Público, porque a gente estava fazendo algumas ações no bairro Morada do Sol, no quilômetro 7, que era um bairro muito pobre, cheio de problemas, e aí como eu já conheci o pessoal da casa, eu falei, olha, vamos fazer alguma coisa lá. E eles fizeram esse projeto Novamente, que é atender situação de trabalho infantil, vulnerabilidade e risco social, que é o caso de lá, risco social e vulnerabilidade. E aí você vai dar treinamento, capacitação, principalmente de rotinas administrativas. E o que é interessante, para a gente atender essa demanda, o pessoal da casa ia até o quilômetro 7. Então não era o quilômetro 7 que vinha até para cá. Porque a ideia era essa mesmo, era lá, porque aí você tinha a facilidade do jovem e tudo mais. Então é um trabalho diferenciado que a gente fez, é um trabalho que foi financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança, e um trabalho que atendeu aquela comunidade, que eu acho que é muito interessante. E por último, o último projeto é o projeto Foco na Inclusão, que é projeto cultural. Grafite, fotografia, vídeo, artes, é uma coisa mais lúdica, mais... tira aquele formalismo do aprendizado para ir para um outro foco. Estamos atendendo aí 65 adolescentes. Tá? Então, esses são os projetos. Ou seja, na casa a gente tem o aprendizado, esses projetos que nós falamos, e aí tem o projeto do primeiro emprego, que é o projeto da Zona Azul, que a gente pode falar depois sobre ele. Tá. O senhor estava falando que nesse projeto do Morada do Sol, o CAC foi lá e não... Mas, em regra, os cursos, esses projetos... Todos os cursos são na CAC, na Casa do Aprendiz Cidadão. Lá nós temos as salas de aulas climatizadas, com carteiras, tudo adequadas para recebimento do jovem. O que a gente fez no Morada do Sol? Em face da carência, da dificuldade do pessoal, então a gente foi até lá. Quando havia necessidade, vai ter computação. Então a CAC transportava os adolescentes para a casa onde tinha o laboratório de informática. Tá? Mas quando tinha só rotinas, coisas mais, era feito tudo lá no Morada do Sol. Esses cursos são ministrados por pessoas que são contratadas pela CAC. São os funcionários. São os funcionários. 42 esses funcionários que o senhor disse? Professores. E lá também oferece, eu estive lá, eu disse, vi consultório dentário, lá tem psicólogas. Tem, a gente tem um atendimento... Todo esse suporte. Porque o que acontece? Qual é o diferencial da casa? O diferencial da casa é que não há seleção para o jovem. Nós não estamos selecionando os melhores. Aqueles que forem lá e que a gente tiver condição de atender, a gente tem atendido. Então, e muitos desses adolescentes vêm da onde? Vêm do Poder Judiciário, do Ministério Público, de CRAS, de CREAS, etc. E esses adolescentes vêm carentes de muitas coisas. Por exemplo, tratamento odontológico, um tratamento psicológico, a questão nutricional.
A alimentação que a gente dá lá é uma alimentação balanceada, feita por nutricionista. E quando não se precisam de médicos, muitos dos próprios diretores da entidade e outros que entregam a loja maçônica são médicos e também dão essa assistência para esses jovens. Eles atendem também de forma tudo voluntária? Tudo voluntário. É um atendimento muito interessante, muito bacana, porque é gratificante você poder oferecer isso para os jovens. O senhor estava falando que muitas vezes esses jovens são indicados até pelo Ministério Público, pela Justiça. Como que é feito? Só essas crianças, esses jovens em situação de vulnerabilidade ou outras pessoas? Não, outras pessoas. O jovem que se enquadrar no perfil de aprendizado, ele pode ir lá. Tá? O problema é que a gente não tem braços para atender toda a demanda, mas a gente atende. Dentro do possível, tenta atender. É diferente do que ocorria, confesso para você que eu não sei se ocorre ainda hoje, mas ocorria na Fundação Mirim, que você tinha um processo seletivo. Então, você sempre trabalhava com os melhores adolescentes. Não eram os excluídos socialmente. O nosso, não que eles sejam excluídos socialmente, mas são adolescentes que têm algum problema social também. Tem os outros adolescentes, mas tem aqueles com problema social. A gente não faz seleção. Apareceu, a gente vai atender. Doutor Luiz Antônio, um dos requisitos é que estudem. Sim, tem que estudar. Tem que estudar, porque senão não caracteriza o aprendizado. Não caracteriza o aprendizado, né? Que aí realmente não tem o amparo da legislação, né? Doutor Luiz Antônio, nós estamos na pandemia do coronavírus. Desde o ano passado. Aí a diretoria, o ano passado, emitiu, em virtude da pandemia, do surto, suspendendo as atividades, né? Como foi o ano passado, como se deu todo esse trabalho em função da coronavírus? A pandemia, eu vou falar uma coisa para você. Atrapalhou todo mundo, Ela né? mexeu com todo mundo, todo mundo. Escola, profissionais liberais, comércio, tudo. É óbvio que a entidade também se viu no meio desse furacão, né? Como é que nós vamos lidar com a pandemia? É tudo novo, é novo para todo mundo. E a gente tentou, dentro do possível, né, diminuir as perdas, diminuir as consequências, né? Ou seja, aqueles que tinham condições de férias, tiraram férias, compensações, etc., porque a gente tem um quadro muito grande de funcionários. Muitos adolescentes foram desligados de empresas, porque já diminuiu o fluxo de comércio, eles acabaram sendo desligados. Os adolescentes que estavam aqui na Zona Azul tiveram que ter, todos eles, uma suspensão das atividades, porque paralisou o comércio aqui também, suspendeu pelo decreto do prefeito da época a Zona Azul. Então, foi algo novo, foi algo difícil para a entidade lidar, porque isso tudo ocorre, mas os custos da entidade mantêm. Quer dizer, como é que eu vou pagar esses funcionários que estão lá? Como é que eu vou administrar essa situação? Então, dentro do possível, foi vencendo essas dificuldades, né? E agora a gente está retornando com muito cuidado, com muito cumprimento dos protocolos de segurança e sanitários, né? Para tentar fazer com que a população dos jovens e adolescentes voltem gradativamente às suas atividades dentro da CAC. Mas eu confesso para você que foi muito complicado. Eu assisti uma fala do Almir Klink, aquele velejador. E eu achei muito interessante o que ele falava, que ele disse assim, nós não estamos no mesmo barco. Não estamos. Não, nós estamos na mesma tempestade. Cada um vai levar o barco da forma que for conveniente. Né? Então, nós estamos no meio da pandemia e o nosso barco lá da CAC a gente tentou conduzir da melhor maneira possível. O comércio tentou de uma forma, nós, pessoas físicas, tentamos contornar a pandemia dentro da melhor forma possível. Se reinventar, na verdade, né? Então, foi dessa forma. Estamos aí na mesma tempestade, mas cada um com seu barco. E foi para conduzir esse barco da CAC, não foi fácil. Não. Tá. Doutor Luiz Antônio,
Nós vamos dar um breve intervalo e no bloco a seguir vamos falar sobre o projeto Aprendiz Cidadão, primeiro emprego. Primeiro emprego. O programa Rocriação volta dentro de instantes. Energia solar não é tudo igual. Faça seu projeto com quem realmente entende do negócio. Com mais de 30 anos de tradição, a Eletrosul conta com engenheiros e técnicos altamente especializados em energia fotovoltaica. Produto de qualidade de uma empresa nacional com mais de 70 anos de mercado. Financiamento de até 100% do seu projeto. Eletrosul, Avenida Manuel Goulart, 1900 em Prudente. Pessoal, nós estamos na Inovar Decor. Olha, para você que já está terminando a sua construção, você que terminou o seu projeto, está querendo mudar os ambientes da sua casa, que tal você colocar bom gosto à vontade? Para você que tem aí um espaço, você está querendo colocar um estofado, saiba que a Inovar Decor também fabrica sob medida estofados para você poder compor a sua sala de TV, a sua sala de visitas, dentro do espaço que você tem disponível. Uma grande variedade de salas de jantar, poltronas individuais, mesas de canto e centro. Você encontra uma variedade incrível de objetos de decoração de uma loja que tem uma história maravilhosa. A Inovar Decor já está no mercado com uma tradição desde 2004 na Avenida Manuel Goulart 1656. Inovar Decor, sempre inovando com qualidade e muito bom gosto.